Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à teoria de conjuntos. Então, na aula passada nós começamos a falar sobre conjuntos, sobre a relação de um elemento estar em um conjunto ou não, que a gente chamou de um elemento pertencer ao conjunto, de um conjunto estar contido em outro, que é quando nós temos um subconjunto de um outro conjunto. E hoje nós vamos falar sobre operações entre conjuntos. Então, falando sobre operações, nós podemos destacar três operações: a união, a interseção e a diferença. Então vamos falar aqui inicialmente das seguintes operações, tá? Dessas operações que eu mencionei aí. Então digamos que eu tenha conjuntos A e B. Como é que eu faço a união desses conjuntos? Então a união. Então digamos que eu tenha conjuntos A e B. A união, eu vou fazer a sua definição com escrevendo com uma propriedade que é comum a todos os elementos desse conjunto, tá? Daquela forma que eu escrevo com as chaves. Então o símbolo para a união é esse aqui, como se fosse a letra U. Então, não é exatamente a letra U, mas é bem parecida. Então ela é representada assim, ó. É o conjunto dos elementos x, tais que x pertence a A ou x pertence a B. Então basta que ele pertença a um dos dois conjuntos e ele vai estar na união. Além da união, nós temos a interseção. A interseção é bem parecida, mas agora ao invés de eu querer o que está em um ou o que está em outro, ou seja, bastar estar em um dos conjuntos, na interseção eu preciso estar nos dois ao mesmo tempo. Certo? O símbolo que se usa é essencialmente um U de cabeça para baixo, assim. E aí a definição matemática é qual? É o conjunto dos elementos x, tais que o x está em A, o x é um elemento de A, e o x também pertence ao B. Então tem que estar nos dois ao mesmo tempo. Quando eu escrevo I, tem que acontecer as duas coisas, tá? Ele tem que estar no A e também no B. E quando eu escrevo OU, basta que uma delas ocorra, que ele esteja aqui ou que ele esteja aqui. Se ele estiver no A, ele entra na união. Se ele estiver no B, ele também entra na união. E se estiver nos dois, também entra, certo? E a última operação entre conjuntos que eu vou falar aqui é a diferença. O que é a diferença? Então, não confundir com diferença como números, tá? Eu não vou subtrair as coisas. Vou fazer o seguinte. É outro conjunto, tá? Então, eu vou pegar o conjunto A menos B. Então, aqui eu vou representar da seguinte forma. É o conjunto dos elementos x, tais que o x pertence a A e o x não pertence a B. E o x não pertence a B. Em alguns livros, vocês também vão ver outra notação para a diferença entre dois conjuntos, que é essa aqui. A barra B. Só que é que é uma barra invertida, tá? Ela é a barra ao contrário, não é a barra de divisão. A barra de divisão seria essa aqui, certo? Nesse sentido, a barra de diferença de conjuntos é no sentido oposto. Para ficar mais fácil de visualizar o que é que está acontecendo com essas operações entre conjuntos, vamos falar um pouco delas, mas considerando os conjuntos como diagramas de Venn, né, como a gente falou da vez passada. Então, digamos que o conjunto A é esse aqui e que o B é esse. E que o B é esse aqui. Então, quem é o conjunto A união B? Tudo que está em A entra na união, como a gente falou. Basta estar em um deles. Então, se eu pego essa parte aqui, eu estou na união, porque eu estou no A. Certo? Tanto que está apenas no A, que é essa parte que eu vou destacar agora, tá? Essa parte aqui está apenas no A. Essa parte aqui é a interseção, né? A gente vai falar disso daqui a pouco de novo. Está nos dois. E essa parte aqui está somente no B. O que está somente no B também entra na união. Então, essa parte aqui também entra na união, tá? Tudo isso aqui é a união entre A e B, certo? Então, aqui eu tenho a união. No caso da interseção, como é que fica? No caso da interseção, como a gente já adiantou ali em cima um pouquinho, a interseção é o quê? É tudo que está tanto em A quanto em B ao mesmo tempo. Então só vai entrar quem está nesse pedaço aqui. Ó. Esse pedaço me diz o quê? Quem está nos dois conjuntos simultaneamente, ao mesmo tempo. Certo?
Esse pedacinho aqui é quem está nos dois ao mesmo tempo. Então aqui eu tenho a união. Essa parte destacada aqui em amarelo, tanto essa parte quanto a outra, tudo que está de amarelo aqui em cima é a união dos dois conjuntos. E aqui eu tenho a interseção entre eles. Certo? E no caso da diferença, como é que fica? Bem, repara que eu posso fazer duas diferenças aqui. Posso fazer A menos B e também posso fazer B menos A. Vamos fazer A menos B para ver como é que ela fica. A menos B, eu quero o quê? Eu quero que tudo que está em A, mas não está em B. Então é como eu já mencionei. Ó. Se eu quero tudo que está em A inicialmente, então eu tenho que pensar só no A. E desconsiderar tudo que também está em B. Então, do que está em A, o que também está em B é esse pedacinho aqui. Ó. É a interseção. Então, o A menos B é a mesma coisa que o quê? É o A tirando a interseção dele com B. Tirando a interseção dele com B. Então, A menos B é só isso aqui. Esse pedaço aqui. Deixa eu destacar ele aqui, então. Então, A menos B é isso aqui. Ó. Esse pedacinho aqui. Ok? Então, isso aqui é o A menos B. E o que é o B menos A? Agora eu tenho que olhar para onde? Para tudo que está em B, mas não está em A. Tudo que está em B, mas não está em A, então eu pego o B e retiro a interseção dele com A. Tiro esse pedaço aqui. Ó. Então, o que está em B, mas não está em A, é só essa parte aqui. É o que está dentro de B, mas está fora de A. Tá certo? Então, essa parte, aqui, deixa eu fazer de verde, essa parte aqui, essa parte aqui é o B menos A. É a diferença do B com o A. Ok? Essa parte é a diferença do B com o A. Ou seja, juntando tudo, olhando para os dois conjuntos aqui, ó, pensando neles inteiros aqui. Essa parte aqui eu vou colocar aqui dentro. Essa parte aqui é o A menos B. Essa parte aqui é o B menos A. E essa parte daqui do meio é a interseção. Então você vê, para formar a união, você junta todas essas coisas. Você usa as duas diferenças, do A menos B e do B menos A. Você usa a interseção. Juntando todas elas, é o que a gente chama de união. Tá ok, né? Então vamos ver alguns exemplos agora, envolvendo todas essas operações. Então vamos começar aqui com o seguinte. Então imagina que o meu conjunto A seja o conjunto 1, 2 e 3. E o conjunto B seja o conjunto 4 e 5. Certo? Esse exemplo ele é bastante simples. Por quê? Quem é que é a união? Para eu pegar quem é a união, basta eu pegar quem está em qualquer um dos conjuntos. Se tiver no A, entra. Se tiver no B, também entra. Então vai ser 1, 2 e 3, porque estão no A. E o 4 e o 5, porque estão no B. Certo? Então, quando eu pego a união, eu pego todo mundo. Quando eu pego a interseção, eu tenho que pegar somente o quem? Quem está nos dois ao mesmo tempo. Tem algum elemento que está tanto no A quanto no B ao mesmo tempo? Não, né? Não tem ninguém que está nos dois ao mesmo tempo. Então, a interseção dos dois é o conjunto vazio. Sempre que acontecer isso, sempre que a interseção de dois conjuntos for o conjunto vazio, a gente diz que A e B são conjuntos disjuntos. A e B são conjuntos disjuntos. Então, dizer que são disjuntos quer dizer que são conjuntos que não tem ninguém na interseção, tá certo? Não tem nenhum elemento na interseção deles. A interseção entre eles é o conjunto vazio. Sempre que eu tenho conjuntos disjuntos, as diferenças são bem simples, são bem triviais. Quem é que é A menos B? É tudo que está em A e não está em B. Só que não tem ninguém que está em A e em B ao mesmo tempo. Então vai dar o A, vai dar o próprio conjunto A. Da mesma forma, B menos A vai ser quem? É tudo que está em B, mas não está em A. Então vai dar o próprio B. Por quê? Porque não tem ninguém em comum do B com o A. Se eu olhar para o A menos B, eu tenho que pegar de todo mundo que está aqui e excluir quem também está aqui. Bem, não tem ninguém que está nesse e nesse ao mesmo tempo. Então a diferença do A com o B é o A. Não vai ter nada que eu vou precisar excluir. Analogamente, B menos A eu tenho que olhar para esses dois e excluir tudo daqui que também está no A. Só que não tem ninguém que está nos dois ao mesmo tempo, então não preciso excluir ninguém. B menos A vai ser exatamente o próprio conjunto B. Tá certo? Vamos ver mais um exemplo.
Vamos ver mais um exemplo rápido aqui. O exemplo vai ser, digamos que agora o meu A seja o conjunto 1, 2, 3 e 4. E o B seja o conjunto 3, 4 e 5. 3, 4 e 5. Então, agora, quem é a união? A união entre A e B vai ser em B. Eu tenho que pegar todo mundo que está em ao menos um dos dois. Se tiver nos dois, melhor ainda. Então, primeiro, todo mundo que está no A já entra, né? 1 entra, 2 entra, 3 entra, 4 entra. Então, eu já vou ter 1, 2, 3 e 4. Lembra da última aula que eu não escrevo redundâncias, né? Eu não escrevo elementos várias vezes dentro de um conjunto, porque só importa se o elemento aparece ou não. Se ele aparece várias vezes, isso não é relevante. Tá certo? Então, quando eu for acrescentar tudo que está no B, eu não vou escrever de novo nem esse 3, nem esse 4, porque eu já escrevi eles aqui por eles estarem no A. Então, só preciso acrescentar agora quem? O 5. Certo? Então, a união dos dois é 1, 2, 3, 4 e 5. Eu pego todo mundo que está em algum dos dois conjuntos. Agora, quem é que é a interseção? A interseção com B. Então, eu tenho que pegar somente quem? Quem está nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Um está em A, mas um não está em B, então ele não entra na interseção. 2 está em A, mas 2 não está em B, então ele não entra também na interseção. Agora, 3 e 4 estão no A e também estão no B, então eles entram na interseção. 3 e 4 estão na interseção. Tem mais alguém que está? Bem, não tem mais ninguém no A, né? Então não vai ter mais nada. Só tem aqui o 5 ainda, mas o 5 está em B, mas não está no A. Então já acabou. 3 e 4 aqui é a interseção. Feito isso, quem é que é o A menos B? Vamos escrever agora sim, só para a gente não deixar de lado essa outra notação. Tá? Tanto essa notação aqui, quanto essa, servem para designar, representar a diferença entre esses conjuntos. Então, eu tenho que pegar aqui tudo que está em A, mas excluindo quem também está em B. Então, dos que estão em A, quem também está em B são esses dois, 3 e 4. Tá certo? Somente o 3 e o 4 estão em ambos os conjuntos. Então, o A menos B é só o que resta aqui quando eu excluir esses dois elementos que estão em comum. Então, só resta o 1 e o 2. 1 e 2 entra aqui na diferença do A com o B. E quem que é a diferença do B com o A? Da mesma forma, eu tenho que olhar para o B e retirar quem também está no A. Quem é que está no B e no A ao mesmo tempo? É quem está na interseção. É o 3 e o 4. Então, tirando esses dois aqui, só resta quem? O 5. Então, 5 é exatamente quem está na diferença do B com o A. Beleza, né? Então, eu tenho esses exemplos aí mais práticos para representar quem que são a união, a interseção e a diferença entre os meus conjuntos. Tá? Vamos ver agora algumas propriedades, tanto da interseção, quanto da soma, quanto da diferença. Algumas observações. Primeira é que os dois conjuntos, se eu fizer interseção de A com B, tanto o A certo, quanto o B são subconjuntos da união. Tá? Então, o A está contido na união do A com B e o B também está contido na união do A com B. Isso aí sempre ocorre, tá? O que é que significa estar contido? É todo elemento que está no conjunto da esquerda também é elemento do conjunto da direita. Então, o que é a união? É todo mundo que está no A ou está no B. Se estiver no A, já basta. Se eu estiver no A, eu estou na união? Estou. Então, o A está contido na união. Mesma coisa com o B, tá certo? Então, o A e o B são sempre subconjuntos da união de A e de B. Outra propriedade é com relação à interseção. A interseção de A e de B sempre é um subconjunto do A e do B. Certo? Pelo mesmo motivo. Por quê? Se eu estou na interseção, quer dizer que eu estou no A e no B. Então, eu estou no A. Então, tudo que está na interseção está no A. Se eu estou na interseção, eu estou no A e no B. Então, eu também estou no B. Então, a interseção é subconjunto do B. Isso aqui vale para todos os conjuntos, para todos A e B conjuntos. Certo? Da mesma forma aqui. Para todos, quaisquer que sejam os conjuntos A e B.
Olhando novamente com diagramas, fica mais fácil de ver, né? Se eu pego aqui, ó, digamos que os conjuntos estão nessa posição aqui. O que é o A? O A é somente essa parte, digamos. Aqui é o A, aqui é o B. Então, o A seria isso, certo? E a união? A união é isso, juntando com esse pedaço aqui. Então, esse conjunto aqui está dentro da união. O que está de vermelho está dentro da união, porque a união é quem? É essa parte junto dessa aqui, certo? E a interseção? Mesma coisa. A interseção é somente esse pedacinho aqui, ó, aqui no meio de tudo, tá? Bem no meio aqui. Isso que é a interseção. A interseção está dentro do A e também está dentro do B. Claro que isso aí é uma demonstração, certo? Entre aspas, visual, não é uma demonstração mais matemática, mas ajuda a entender o que é que está acontecendo, tá? Propriedades agora a respeito da diferença. Se eu faço, por exemplo, A menos B, como a gente viu nos slides anteriores, tirar o B do A é a mesma coisa que tirar quem está na interseção. Certo? Por quê? Quem está no A menos B é quem está no A e quem não está em B. É quem está no A e não está em B. E é a mesma coisa que isso aqui. Por quê? Estou tirando do A todo mundo que também está em B. Porque eu tenho que estar dentro do A, tá certo? Como a gente viu nos slides anteriores. Se eu vou olhar para a diferença entre o A e o B nessa figura aqui, se eu tiro daqui, ó, eu pego A e B, eu pego o A, certo? O A seria essa parte, juntando com essa aqui. Agora, se eu quero pegar A menos B, aí seria quem? É quem está em A e quem não está em B. É quem está em A que não está em B. Só que essa parte aqui está em A e em B. Eu tenho que retirar ela. Só que essa parte que eu retirei é justamente quem? É justamente a interseção. Então, pegar o A e tirar o que também está em B é tirar a interseção do A. Certo? Isso vale para todos os conjuntos A e B. Quaisquer que sejam os conjuntos A e B. Tá certo? Agora, para qualquer conjunto A, o que é que seria A menos A? Deixa eu escrever esse A melhor aqui. O que é que seria A menos A? Não digam que é zero não, tá? Porque essa aqui é a operação entre conjuntos. Tem que dar outro conjunto. A menos A eu estou pegando o que está em A e tirando o que está em A. Não resta nada. Então, portanto, A menos A é o conjunto vazio. Certo? Para qualquer conjunto A que eu considerar. Da mesma forma, quem é que seria? A retirando o conjunto vazio. Eu estou pegando o A e estou retirando todo mundo que está no vazio também. Só que no vazio não tem nada, então não estou retirando ninguém do A. Se eu começo com o A e não retiro nada, então eu termino com o A, da mesma forma. Certo? Qualquer que seja o conjunto A. Outra relação que a gente comentou agora era, voltando para essa figura aqui, tá? Certo? Por exemplo, essa parte de vermelho que eu pintei, ela é a diferença, é A menos B. Essa parte de amarelo aqui, ela é a interseção. É a interseção. E essa parte de azul, ela é a diferença B menos A. Então, unindo todas essas partes, dá justamente a união. Tá certo? Então, a união de A com B é igual a A menos B unido com a interseção unido com B menos A. Tá certo? Então, se eu pego a união desse pedaço vermelho com esse amarelo e com esse azul, estou juntando quem? A menos B, que é o vermelho, com a interseção, que é o amarelo, e com o azul, que é o B menos A. Quando eu juntei tudo isso, deu justamente quem? A união do A com B. Tá certo? E agora, se eu olho para o conjunto vermelho e para o conjunto azul, qual é a interseção entre eles? Tem algo em comum do conjunto vermelho com o azul? Não, né? Não tem nada em comum do conjunto vermelho com o azul. Então, A menos B e B menos A são sempre disjuntos. Sempre são conjuntos disjuntos. O que quer dizer isso?
como eu falei antes, que a união entre eles é o conjunto vazio, certo? A menos B e B menos A são sempre disjuntos. Repara que o A menos B está sempre contido onde? A menos B está contido em A. E o B menos A está contido em B. Tá certo? E eu estou retirando dos dois tudo que está em comum. Então não tem como ter interseção aqui, tá certo? Isso aqui é outra observação. A menos B está sempre contido em A. E B menos A está sempre contido em B. Certo? Essa parte de conjuntos é um pouco mais técnica, tá certo? Mas ela tem que ser feita pelo menos uma vez aqui para a gente poder remeter a ela depois. Então, o que importa aqui é vocês saberem o quê? O que é uma união, o que é uma interseção, o que é uma diferença, certo? E essa última operação agora que eu vou apresentar para vocês, que não é bem uma operação nova, tá certo? Porque ela também funciona como uma diferença, mas é uma diferença em um contexto específico, chamado complementar. Então, o que é o complementar de um conjunto? Em relação ao quê, né? Então, é o complementar de um conjunto em relação a outro conjunto. Complementar de um conjunto em relação a outro. Então, o que é isso? É a diferença entre esses conjuntos, no caso em que um está contido no outro, em relação a outro. Então, por exemplo, digamos que eu tenha essa configuração aqui. Eu tenho esse conjunto grande aqui, vamos chamar ele de B, e dentro dele, como subconjunto, eu tenho o conjunto A, esse pequenininho aqui. E aí eu quero saber o que é B menos A aqui. B menos A é tudo que está no B, mas não está em A. Então, tudo que está em B, mas não está em A, vai me restar tudo isso aqui. Ó. Me restar tudo isso aqui. Nesse caso, o complementar é o quê? É B menos A. É o que falta ao A para ficar igual ao B, já que o A está dentro, certo? É o que se eu completar no A, dá o B, tá certo? Então, no caso em que A está contido em B, o complementar de A em relação a B, complementar de A com relação a B é quem? É B menos A. Isso só existe complementar quando um conjunto estiver contido no outro. Se não for assim, o complementar não está definido. Não existe complementar em outra situação que não seja essa, certo? Então, o complementar, em alguns livros tem alguma notação para isso. Eu não vou usar nenhuma notação, tá? Mas se vocês olharem em alguns livros por aí, vocês podem achar algo como isso aqui, por exemplo, complementar de A com relação ao B, por exemplo. Seria isso, tá? É tudo que falta ao A para ficar igual ao B. Só que eu não preciso disso, eu já tenho um símbolo para isso. Que seria quem? B menos A, né? Da forma que a gente explicou. B menos A é o complementar. Nesse caso, porque o A está contido em B. Certo? Então, eu sempre preciso ter um conjunto com relação ao qual eu estou calculando esse complementar. Vamos ver um exemplo. Exemplo, digamos que os meus conjuntos sejam esses aqui. Eu tenho o A, que é 1, 2 e 3, e aí tem o B, que é 1, 2, 3, 4 e 5. Tá certo? Então, quem aqui é o complementar de A com relação a B? Complementar de A com relação ao B só faz sentido se o A estiver contido em B. O A está contido em B. Todo mundo que está no A também está em B. Tá, né? 1 está em A, também está em B. 2 está em A, também está em B. Mesma coisa vale aqui para o 3. Tá? Então, o B tem o A, que é esse pedacinho aqui só, como subconjunto. E tem mais outros elementos, tá? Esses outros elementos aqui são o complementar. Então, B menos A, nesse caso, é quem? O que resta quando eu vou para o B e retiro tudo que está em A. Ou o que falta ao A para ficar igual ao B. Somente o 4 e o 5. Certo? É o complementar
de A com relação a B. Existe aqui o complementar de B com relação a A? Existe? Não, porque o B não está contido em A. Só tem complementar de um conjunto com relação ao outro se o primeiro estiver contido no segundo. Como o B não é o subconjunto de A, não é, tá certo? Então não posso falar sobre complementar de B com relação a A, só de A com relação a B. Quem é o complementar de A com relação ao B é B menos A, é o que falta ao A para ficar igual ao B. Em algumas situações, eu falo simplesmente do complementar de um conjunto. Então, complementar de um conjunto, sem especificar com relação a quem que eu estou calculando esse complementar. Nesse caso, é porque eu estou assumindo que dentro do contexto que eu estou trabalhando, existe um conjunto que contém todos os elementos envolvidos nesse meu contexto, que em geral chama-se conjunto universo, certo? Então eu posso falar aqui que U, escrito assim, para não confundir com o U da união, seria o conjunto universo. O que é o conjunto universo? É o conjunto que, para aquele problema específico, para aquele contexto específico, contém todos os elementos possíveis, certo? Então, contém todos os elementos possíveis, sobre um certo contexto. Então, se eu estiver falando sobre geometria plana, por exemplo, digamos, o meu conjunto universo é o plano. Todos os pontos do plano seriam o meu conjunto universo. Eles formariam o meu conjunto universo. Se eu estiver falando sobre uma função, por exemplo, cuja variável é um número real, então eu posso pensar que o conjunto do universo, o conjunto universo aqui, é o conjunto dos números reais. Se eu estiver falando sobre métodos que levem em conta alguma contagem, que levem em conta os números naturais, então meu conjunto universo poderia ser quem? O conjunto dos números naturais. De acordo com o contexto, eu vou ter esse conjunto universo, tá? Ele envolve todos os elementos envolvidos em um certo problema, em algum contexto específico. E aí, nesse caso, a gente denota ele como diagrama, em geral, como algum retângulo bem grande assim, e coloca o nosso conjunto A dentro desse retângulo. Então, imagina aqui que o conjunto A seja esse. Então, qual é que é o complementar de A? Nesse contexto aqui, o complementar de A é tudo que está nesse conjunto universo, mas que não está em A. É U menos A, certo? Então, ou seja, seria todo mundo que está fora de A. Todo mundo que não está em A. Tudo que não pertence a A. Tá claro, né? O complementar de A é tudo que não está em A. Isso aqui é o complementar de A, que a gente costuma representar assim, A com um C aqui em cima, certo? Isso aqui é um C, para ficar claro, não ter confusão, isso aqui é um C. É o complementar de A, é a mesma coisa que o conjunto universo menos o A, beleza? Então, esse símbolo aqui é para o complementar de A. O que é o complementar de A? É tudo que não está em A, relativo ao conjunto universo que está de acordo com esse problema que eu estiver trabalhando, tá certo? E aí, em cada problema específico, esse conjunto do universo pode ser uma coisa diferente. Se o meu conjunto do universo for relativo à geometria plana e o meu conjunto é um triângulo, então o complementar desse triângulo é tudo que está fora dele. É todo o plano, tirando a parte que está dentro desse meu triângulo em questão. Se o conjunto do universo aqui for os números naturais, certo? Por exemplo, e o meu conjunto for o conjunto dos números pares, tá? Por exemplo, o complementar seria quem? O conjunto dos números ímpares. É todo mundo que é natural, mas não é par.
Então resta quem? Os ímpares, tá certo? Então o complementar de um conjunto, ele nada mais é do que todo mundo que não está nesse conjunto relativamente ao contexto específico que esse conjunto está inserido. Que conjunto universo em que ele está inserido. É tudo que não está no conjunto. Que está no conjunto universo, mas não está no conjunto. Beleza? Pronto. Então, com isso aqui eu vou finalizar essa aula, acabando com essa parte inicial mais técnica sobre conjuntos. E na próxima aula eu vou falar sobre intervalos. E vou, depois disso, começar a falar sobre relações para a gente finalmente conseguir entrar na parte de funções. Tá bom, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um abraço em todos e até o próximo vídeo.